fitas, disse ele, devem ser consideradas roupas, que são a marca do ser humano. Todos os animais têm de andar nus. Ao ouvir isso, Sansão foi buscar o chapeuzinho de palha que usava no verão para proteger suas orelhas das moscas, e o atirou também no fogo. Olá, eu sou a Luma Carneiro e bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário. Estamos agora inaugurando o cenário do mês de dezembro, mas com uma história nada esperançosa, para falar a verdade, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse é um livro que já tem muita resenha, eu vim aqui dar o meu pitaco também. O livro é publicado em 1945, nesse estilo de fábula, onde os animais vão tomar, então, os papéis principais da história, mas aqui, como diz essa parte aqui do livro, que eu nunca lembro, não sei se é a orelha, vou dizer que é uma sátira feroz da ditadura stalinista, né? Essa história toda aqui é um pouquinho mais de 100 páginas, acredito eu. Esse livro aqui, nessa edição, traz ainda 2 textos depois, né? Mas a história mesmo é 100 páginas e, sério, dá pra ler numa sentada só. A história, então, exatamente começa numa granja, né? Na Granja Solar, onde ali tem o fazendeiro Jones, que é o cara que manda no local e que, obviamente, vai maltratar os bichos. E, enfim, todo aquele contexto opressor, em que, então, os bichos, por causa do porco mais velho, se não me engano é Major o nome dele, que é uma mistura de Karl Marx com Lenin. Eu confesso que eu consegui perceber mais a figura de Karl Marx pra mim, no meu contexto, Karl Marx ser mais atual, assim, a gente vê os escritos dele. O de Lenin eu não conheço nada, então o de Lenin eu sei porque, enfim, a gente lendo algumas resenhas, eu vi o povo dizendo que era Lenin, mas eu consigo perceber realmente mais essa figura do Karl Marx no sentido de que o porco, então, ele tinha toda uma ideologia de que eles deveriam, então, tomar essa fazenda e instaurar o melhor governo de todos, né, que era um governo onde os animais seriam livres, enfim, bem tratados. Mas acontece que, então, que esse ideal do porco ele morre, né? Agora eu não lembro se ele morre e acontece a revolução, ou se a revolução acontece e ele morre logo em seguida. Mas o que acontece é que quando a revolução chega, o ideal dele, que na prática é lindo, ele vai transmitir, então, tipo um hino, né? Que são os bichos da Inglaterra, que é essa coisa meio patriota. Enfim, patriota no sentido, né, de que eles estão ali por defender aquela granja. Mas quando acontece mesmo que vai ser instaurado, então, essa ideologia, ela é totalmente desvirtuada, assim. A gente vai ter 2 porcos, né, que vão assumir mais essa a dianteira, né, de coisas pequenas. Assim, começando por decisões pequenas, né, que são o Bola de Neve e o Napoleão, mas a gente vai percebendo já desde o início que o Napoleão é muito mais um déspota mesmo do que o Bola de Neve. O Bola de Neve ele ainda vai seguir um pouco a linha do Major nesse sentido, né, de um ideal, mas assim, ele vai começar a realmente modificar ou planejar coisas para que a granja seja benéfica para todos realmente, enquanto a gente vê que o Napoleão ele vai tirando vantagem de certas situações. Não que o Bola de Neve também não tire, mas ainda dá pra ver, dá pra se perceber talvez uma coisa mais ingênua no Bola de Neve. E eles são no início governados ali por 7 mandamentos, que são muito belos, né, digamos assim. Nenhum animal pode matar o outro, todos os animais são iguais, eles então não podem usar roupa, que foi o que eu li no início, né? Tanto que até o cavalo Sansão, que usava um chapéu para sua própria proteção contra os moscas no verão, vai lá e joga, né? Eles não podem dormir em camas e coisas do tipo. O que acontece então é que, enfim, o Bola de Neve ele vai tendo essas ideias mesmo para aprimorar ali a Granja dos Bichos, enquanto Napoleão ele apenas discorda, vai discordando, né? Então eles têm sempre esses debates públicos, né, em que se um pensa azul, o outro pensa amarelo, eles nunca chegam a uma conclusão. Até que numa bela reunião, quando o Bola de Neve ele, que já vinha trabalhando no moinho, ele tem ali a sua ideia pronta para a instalação, o que acontece? O Napoleão, que já tinha pegado alguns filhotes de uma cachorra e falou assim, não, eu que vou educá-los. Passado alguns meses, então, que é quando o Bola de Neve apresenta o projeto do moinho, o Napoleão meio que solta os cachorros em cima do Bola de Neve, que sai correndo. Então o Napoleão fica realmente como uma figura central, né? Figura de poder central ali da história. O Bola de Neve, ao longo da história, ele vai ser o espantalho, né? Aquele argumento em que tudo é culpa dele.
tudo que acontece de ruim é culpa dele, do Bola de Neve. É curioso até porque quando alguns animais conseguem perceber certos movimentos autoritários do Napoleão, o que é que o Napoleão e a sua trupe fazem para acalmar? Eles vão dizer assim, mas vocês não querem que o Bola de Neve volte, né? Ou pior ainda, ele fala, mas vocês não querem que o Jones volte, porque o Jones era o pior. Mas é justamente isso, a gente vai percebendo, os animais mesmo vão percebendo que vai chegar uma hora que eles não conseguem mais perceber se era melhor ou menos pior, enfim, né? Se era menos pior com o Jones ou já com o Napoleão, de tanto que ele vai se transformando. Ele vai desvirtuando, então, esses mandamentos. Por exemplo, não pode dormir em camas. E os porcos assumem, então, a casa principal, com tudo que tem lá dentro. Quando os animais veem os porcos dormindo em camas, eles ficam assustados. Um animal pede pro outro ir lá ler qual é o sexto mandamento mesmo, quando um dos que conseguem ler, que são poucos que conseguem ler, quando eles vão ler, tá lá. É proibido os animais dormir em cama com lençóis. Porque a cama, eles vão dizer, cama é qualquer coisa. Um conjunto de palha pode ser cama. O que marca a tradição humana, sei lá, são os lençóis. Então a gente vai percebendo essa evolução até o ponto de que realmente... então algo que no início era, por exemplo, era só para ser eles o tempo inteiro, animais lidando, tratando com animais... até mesmo o ser humano ele vai sendo devolvido àquela fazenda no papel do advogado, eu esqueci o nome agora, em que o Napoleão trata de assuntos com o advogado, que é a ponte para o mundo externo. Então, acontece que esse advogado trata com outros fazendeiros também a negociação de leite, de feno, agora de uma outra parte, cereal, se eu não me engano. Então, esse mundo externo que era para ser realmente isolado, ele vai se intrometendo na fazenda de novo. Até que no final, os outros animais, eles não conseguem mais notar essa diferença entre os porcos e os homens. Porque ambos, né, estão muito parecidos ali na casa, porque os porcos já andam em pé, já usam roupas, né, já falam, já bebem, já jogam cartas. E eles vão tendo essa transformação que não conseguem mais decidir quem é porco e quem é homem. De tanto que se parecem, né? Essa é a história... basicamente, né? De forma bem resumida, mas eu ainda quero comentar algumas coisas. E para a seção dos comentários eu devo sim mencionar o Clube do Livro que eu faço parte, que não tem nome, por isso eu tô falando aqui só o Clube do Livro. E vou falar os nomes das pessoas que fazem parte, que são a Pamela, o Ramon. E então eu vou falar os nomes dessas pessoas que fazem parte do Clube do Livro, que é o Gustavo. Então eu vou falar o nome das pessoas que fazem parte do Clube do Livro, que é o Gustavo, Ramon, Pamela, Nandine, Tiago e eu. Eu esqueci alguém? Eu acho que não, pelo amor de Deus. Vou até repetir aqui. Tiago, Pamela, Gustavo, Nadine, Ramon e eu. Às vezes a gente faz até reunião ali pelo Hangout, eu acho que é esse o nome. Eu nunca lembro como é o nome daquele vídeo chat, mas enfim. Então, a partir de agora eu vou tecer meus comentários de alguns deles também. Mas eu não lembro mais quem falou o quê. Então eu tô citando geralzão assim, tô trazendo mais gente comigo nessas horas. Pro acerto ou para o erro, hein. Uma das primeiras coisas que eu acho que dá pra se perceber é o fato de que essa fábula, essa história é uma história muito atual. Apesar do George Orwell ele ser socialista e de ter criticado o próprio socialismo nisso aqui já nesse livro, essa é uma história que a gente ainda pode utilizar, sim, para observar melhor a nossa própria sociedade. Direita, esquerda, centro, meio centro, enfim. Mas eu não quero falar muito do Brasil, porque eu não tô afim de entrar nessa luta, não. Mas é porque eu vejo muitas pessoas falando essa crítica de uma pessoa da esquerda é esquerda, então não serve pra analisar a direita. Como não? Uma coisa muito, muito curiosa pra mim foi o fato do quanto até mesmo a literatura que estava sendo produzida na Granja foi usada para enaltecimento da figura do Napoleão, né? Então a gente vai percebendo que aquele hino que o velho major, né, que era o porco mais velho e idealista lá do que ele pensava, do animalismo, né, se eu não me engano. Então, esse hino que ele constrói, que era os bichos da Inglaterra, lá pra frente da história, ele realmente vai ser deixado de lado, abandonado, para que outras coisas venham surgindo, outras obras literárias, todas para engrandecimento da figura do Napoleão, como eu já disse. Então é interessante ver como a literatura, e como a gente falou na discussão, até a cultura mesmo de toda a Granja, ela era voltada para essa
esse enaltecimento, né? Mas eu também me lembrei de uma associação entre o bicho e o animal, mas agora a gente, sei lá, dá uma volta de 180 quase, que é naquele poema do Manuel Bandeira. Um poema não, naquele texto, eu nunca lembro se é Manuel Bandeira ou Pedro Bandeira, mas acho que é Manuel Bandeira, né? Onde uma pessoa vê, né, um animal remexendo lixo, cheirando, se alimentando daquilo e tal. No final ela diz: o bicho, meu Deus, era um homem. É muito... É sempre chocante, né? Fazer essa associação, essa associação tão real, assim, entre bicho e homem. Lá no texto do Manuel Bandeira a gente vai ter, então, essa aproximação pela miséria, né? Pelo descaso com aquele ser humano ali, pelo completo abandono das suas necessidades e tal. Mas a gente também tem um outro oposto, que é a busca pelo poder. A gente também vai ter essa mesma comparação de não saber diferenciar quando é um ou quando é outro. Uma coisa muito interessante que falaram, eu acho que foi o Thiago lá no clube que falou, é a história de Sansão, né? Que sabe que eu não tinha nem me tocado, que aquele Sansão, assim, é claro que eu lembro que existe o Sansão da Bíblia, mas eu não tinha me tocado, assim, que o Sansão é o animal mais forte da fazenda, como o Sansão é um dos personagens mais fortes da Bíblia, se não talvez mais forte fisicamente, e como já no final da história o Sansão da Bíblia fica fraco porque perde, né, os seus cabelos, e o Sansão da história fica fraco por motivos de trabalho em excesso, enfim, como ambos morrem, né, em decorrência dos seus próprios esforços. Mas é engraçado como ele falou também que o Sansão, aquela morte dele poderia ser... sério, nada... Eu não tinha associado isso a nada. Mas como ele falou do nazismo, né, do campo de concentração. Porque a gente vê o Sansão sendo colocado num carro, né, num carretão. Assim, pelo fato dos animais não saberem ler, eles não conseguiram ler que aquilo ali era o carniceiro, né, que era o carro do carniceiro. Que o Sansão estava indo morrer e sei lá o que eu fazer com a carne dele. Mas como isso também tem referências ao nazismo, que ele também estava tentando combater, né, com essa sua obra, o nazifascismo, que é o fato do campo de concentração, onde os judeus entravam, como é que eu posso dizer, enganados pela propaganda, né, da época, onde era um local maravilhoso. Todo mundo achava que o Sansão estava entrando naquele camburão ali para ir para o melhor veterinário que Napoleão tinha providenciado. Então eu fiquei assim, realmente, isso eu não tinha me tocado. Quando ele falou isso eu fiquei, meu Deus, é muito óbvio. E a religião também tem um papel muito importante, né? A gente tem um corvo que logo no início, então, dessa revolução, ele chega lá dizendo que depois do céu tem terras maravilhosas, com tudo que eles mais imaginam em termos de desejos e tal. E ele também reaparece no final quando tá tudo mal, assim, sabe? Quando os animais não veem uma esperança. Até porque muitos dos animais do início da Revolução já não estão mais lá. Então tá chegando uma geração que só conhece aquela realidade com Napoleão. Eles nem sabem quem seria o Fazendeiro Jones ou o Sr. Jones. Eles não têm mais nem como comparar se o que eles estão vivendo é o certo, se houve um período melhor, se houve um período pior. É um livro realmente que não termina pra cima, né? Como não dá um carrozinho no coração, algo assim. Mas voltando à religião, então é interessante como... Isso também foi falado lá na nossa discussão, como o Napoleão ele não tenta acabar com a religião. Porque é meio que impossível, ou impossível, porque é um desejo do ser humano inato, né? Essa busca pelo além, pelo melhor, por algo que não acaba aqui. Então, porque eu tinha levantado essa questão, como eu achei que a religião ficou meio jogada de lado, da minha cabeça tinha sido jogada de lado, pelo fato de que o Napoleão, a gente não tem uma revestida do Napoleão contra o corvo, se não me engano se chama Moisés. E aí o meu amigo então falou que era justamente isso, que talvez venha do fato de que você não consegue vencer, tipo, você pode talvez até proibi-la realmente como algo a ser praticado, sei lá, céu aberto, mas você não vai conseguir impedi-la, sabe, por exemplo, nas igrejas perseguidas, por exemplo, e agora eu já estou indo por outro rumo aqui. Mas é um ponto interessante também. Agora, continuando a falar da religião, essa parte me incomodou, mas assim, é claro que eu entendo que é um ponto de vista do autor.
né? Em que a religião no livro ela sempre só está apontando para essa outra vida, né? Essa vida 1000 vezes melhor. O que é o foco sim da religião, mas a religião ela não pede com que sejamos alienados, no sentido de que, bom, se eu tenho algo me esperando lá no pós-vida, né? Eu devo abandonar qualquer luta por algo melhor aqui, né? Eu não vejo a religião nesse sentido. É claro que, como eu falei, o foco é lá, a gente tem essa esperança. Mas em nenhum momento assim, tipo, a religião fala esquece ou deixa pra lá, né? Mas pelo contrário, a gente também, como religiosos, temos que ser, sei lá, agentes da nossa própria sociedade. Mas eu entendo, é a visão do George Orwell, não dá pra fazer muito diferente disso. Por último, e sei lá, talvez aqui eu precise da ajuda de vocês que conhecem mais de história mesmo. Eu comparei muito essa história, que é claro, como eu falei assim mais no início, dá pra usar o Brasil direto nessa história, né? Mas eu não quero muito falar da gente por motivos de... A gente tá com nervos muito à flor da pele nessa questão. Mas eu pensei muito na Primavera Árabe, né, que foi ali por 2011, 2012, né, naquela região ali da Síria, onde teve aquela revolução mesmo, né, de depor, né, ditadores, enfim, figuras autoritárias. E aí eu lembrei, e aí a gente conversando no grupo, a gente chegou nessa conclusão. Na maioria das vezes, quando você tem essa quebra de poder brusca, como foi a Primavera Árabe, sem uma reestruturação, sem um período de adaptação, a tendência é que realmente a gente seja substituído por um governo de características muito semelhantes. Que a gente sabe, quer dizer, eu entendo, eu não quero falar, mas eu acho que vocês entendem o que veio depois da Primavera Árabe ali naquela região. É uma coisa horrorosa que se levantou. Eu não quero falar nomes aqui, por N motivos, mas eu acho que parece muito com essa história aqui, muito. Mas eu percebo que nos últimos 1 ou 2 anos a história ali também tem sido mudada, mas eu também ainda não sei para onde está caminhando. Estou analisando assim, como é a uma longa distância. Mas é isso então. Eu não sei se tenho mais muito a falar. Quer dizer, até teria, mas acho que já tá bom já. E, enfim, fica essa reflexão aí. O cenário super natalino, né? Eu só peço desculpas porque, apesar de eu ter pensado no cenário minimamente natalino, eu não pensei em temas. Eu esqueci de pensar em temas natalinos agora pro mês de dezembro. Tipo, história nada natalina. Eu vou falar também de Iluminado esse mês, então... Eu acho que vai ter um vídeo com uma coisa mais natalina, mas não é tão tipo Natal. Mas pro próximo ano eu já aprendi a minha lição. Vai vir algo mais combinandinho. Enfim, obrigada pela visita. Volte sempre, reveja vários vídeos. Se gostou, por favor, deixa sua curtida. Se não, pode deixar com o dedinho para baixo. Se quiser compartilhar porque amou, se inscrever, fique à vontade. Até mais, volte sempre.